Olá, meus caros. Hoje falaremos da nossa série de teorias das conspirações. Hoje vamos falar de temas polêmicos e duvidosos. Curioso? Assista o vídeo. Nos últimos anos, teorias conspiratórias envolvendo vacinas e microchips têm ganhado uma atenção considerável. Essa teoria afirma que as vacinas poderiam conter microchips que permitiriam rastrear a população ou coletar informações pessoais sem o consentimento dos indivíduos. Para entender de onde surgiram essas teorias e se elas têm algum embasamento, precisamos explorar vários aspectos: o avanço da tecnologia médica, a presença de novos materiais em vacinas e os interesses que envolvem a saúde pública e a privacidade individual. Mas será que há realmente motivos para se preocupar com essa questão? Existe alguma base científica para essas alegações ou elas são fruto de um temor infundado? O avanço da tecnologia, especialmente na área da miniaturização de dispositivos eletrônicos, possibilitou a criação de chips cada vez menores, usados hoje em uma variedade de dispositivos, desde cartões bancários até sistemas de identificação animal. A capacidade de rastreamento por microchips, de fato, não é mais uma questão de ficção científica. É uma realidade presente em tecnologias do nosso dia a dia. Essa evolução tecnológica, associada à rapidez com que as vacinas contra o Covid-19 foram desenvolvidas, despertou a desconfiança de que algo a mais pudesse estar por trás dos esforços de imunização em massa. Esse temor acabou levando muitos a acreditar que as vacinas poderiam ser um disfarce para implantar dispositivos de monitoramento na população, como forma de controle governamental ou vigilância em massa. Para entendermos o porquê de essas ideias terem ganhado tanta força, devemos observar como as redes sociais desempenham um papel fundamental na disseminação de informações, ou em muitos casos, desinformações. Em plataformas como Facebook, Twitter e outras redes, teorias conspiratórias conseguem se espalhar com grande velocidade e facilidade. Durante a pandemia, muitos influenciadores, canais de mídias alternativas e até mesmo celebridades compartilharam suas opiniões sobre os potenciais perigos das vacinas, alegando, entre outras coisas, que as doses continham microchips escondidos. Essas mensagens rapidamente ganharam força entre aqueles que já tinham uma certa desconfiança do sistema de saúde ou das autoridades governamentais. Outro ponto importante é o medo crescente em torno da privacidade pessoal e dos avanços da tecnologia em áreas que eram antes de controle exclusivo das grandes corporações e dos governos. Nos últimos anos, vimos casos de vigilância em massa, uso de dados pessoais sem consentimento e um controle muito maior sobre a nossa vida digital. Quando se trata de vacinas, alguns indivíduos temem que essa tendência de invasão de privacidade tenha avançado ao ponto de incluir a possibilidade de rastreamento físico por meio de implantes. Mas para que uma teoria dessas fosse verdadeira, seria necessário um avanço tecnológico significativo na criação de microchips de dimensões extremamente reduzidas, capazes de funcionar sem uma fonte de energia externa. Os dispositivos de rastreamento mais comuns exigem baterias, ou pelo menos uma conexão com alguma fonte de energia. Além disso, a tecnologia para que um chip tão pequeno pudesse ser implantado em uma vacina ainda está longe de ser viável. A alegação de que esses chips já estariam sendo usados em vacinas é improvável e desprovida de bases científicas sólidas. Diversas autoridades de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, têm reiterado que não há evidências de que vacinas contêm qualquer tipo de dispositivo de rastreamento. Cientistas e especialistas em saúde pública enfatizam que essas vacinas foram desenvolvidas para conter a disseminação de doenças e que sua composição é cuidadosamente regulada e controlada. Todos os ingredientes das vacinas são divulgados publicamente e a fiscalização é rigorosa para garantir a segurança e a eficácia dos produtos. Ainda assim, a teoria dos microchips prospera em certos círculos, e isso se deve, em parte, à falta de confiança que algumas pessoas têm nas instituições e à crescente polarização social. Muitos argumentam que, uma vez que já houve episódios na história em que governos e corporações agiram de maneira antiética, é possível que essa situação ocorra novamente. O caso do experimento Tuskegee,
nos Estados Unidos, onde pesquisadores enganaram e usaram homens negros para testar os efeitos da sífilis, sem tratá-los, é frequentemente citado por aqueles que temem manipulação nas campanhas de vacinação. Outros casos de negligência e de uso indevido de dados também reforçam a ideia de que existe um histórico de abuso de poder por parte de algumas instituições. A desinformação também é um fator poderoso. Uma publicação falsa, uma foto manipulada ou um vídeo descontextualizado são suficientes para plantar a dúvida nas mentes das pessoas. Uma vez que uma ideia é fixada, como a de que vacinas contêm microchips, a refutação da mesma é bem mais difícil, já que teorias conspiratórias costumam adotar uma estrutura de pensamento que vê qualquer evidência contrária como uma tentativa de acobertamento. Mas, para além dos medos e das desconfianças, precisamos perguntar: por que implantar um chip em uma vacina para rastrear a população? A tecnologia atual já permite que informações detalhadas sobre hábitos e comportamentos de indivíduos sejam coletadas por meio de smartphones, redes sociais e outros dispositivos. Rastrear um indivíduo pela vacina não traria nenhuma vantagem significativa em termos de vigilância, considerando que nossos celulares, por exemplo, já fornecem muito mais informações do que um microchip minúsculo poderia transmitir. Além disso, os aspectos logísticos e econômicos de implantar dispositivos de rastreamento em vacinas seriam astronômicos. O custo para produzir, distribuir e monitorar esses chips em larga escala seria imenso, tornando a ideia financeiramente inviável. Não existe evidência que indique que empresas farmacêuticas ou governos tenham algum tipo de benefício financeiro ou logístico ao inserir um microchip em uma vacina, considerando que já possuem acesso a dados populacionais por meio de outros métodos muito mais simples e eficazes. Apesar disso, é importante que instituições públicas e privadas sejam transparentes em suas comunicações e que invistam em campanhas de esclarecimento. Quando o público é informado sobre a composição e o processo de fabricação das vacinas, a confiança nas vacinas aumenta e teorias sem fundamento perdem força. Os benefícios das vacinas na proteção contra doenças graves são comprovados ao longo da história, e a desinformação sobre elas coloca em risco a saúde pública. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. É fascinante como a mente humana busca explicações para o desconhecido, não é? A ideia de que as vacinas contêm microchips é uma das teorias mais absurdas e, ao mesmo tempo, intrigantes que surgiram nos últimos tempos. As pessoas acreditam que, ao se vacinarem, estariam recebendo um dispositivo de rastreamento, como se fôssemos todos cobaias em um experimento global. Mas vamos pensar um pouco. Por que alguém iria querer rastrear a vida de cada um de nós? A tecnologia de microchips é complexa e cara. A verdadeira questão é: o que está por trás desse medo? É a desconfiança em relação à ciência, à indústria farmacêutica ou talvez um desejo de controle? O que realmente precisamos é de informação, diálogo e compreensão. A desinformação só alimenta a paranoia e nos afasta da verdade. Precisamos nos unir em torno da ciência, não nos deixar levar por teorias que só semeiam divisão. No entanto, a discussão sobre privacidade e o uso de dados pessoais é legítima. Mesmo que as vacinas não contenham microchips, a crescente vigilância na sociedade é uma questão que deve ser abordada de forma clara e ética. Como sociedade, precisamos de um diálogo aberto sobre o equilíbrio entre segurança pública, avanço tecnológico e proteção das liberdades individuais. Assim, as teorias de que vacinas contêm microchips para controle da população podem ser vistas como um reflexo de preocupações reais e válidas sobre privacidade e segurança de dados, mas que foram amplificadas e distorcidas pela desinformação. Enquanto é prudente manter uma dose de ceticismo saudável e questionar ações governamentais e corporativas, é igualmente essencial confiar em evidências científicas e não sucumbir a medos infundados. A ideia de que vacinas contêm microchips é, portanto, um exemplo de como a tecnologia pode ser mal compreendida e dar origem a teorias conspiratórias. Para vencer esse tipo de desinformação, a educação e a transparência são nossas melhores ferramentas. Quando o público é bem informado, os benefícios das vacinas se tornam claros e teorias sem fundamento perdem força, permitindo que a sociedade continue a progredir no combate a doenças e na proteção da saúde pública. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal.
Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.